Olá, alunos do sétimo ano. Vou dar início à nossa aula de número 31 de língua inglesa, quarto bimestre. E nessa aula de hoje, iremos estudar um pouco mais sobre o uso das prepositions in, on e at, né? Fazer uma revisão com mais exemplos e contextos de uso. Vamos falar também um pouco sobre as past tense expressions, né? Que são algumas expressões, tá? Específicas relacionadas ao passado. E aqui podemos até incluir, né, o verbo to be, simple past, que tem was e were. Bom, como eu falei na aula passada, né, expliquei tudo para vocês referente ao que é preposição e os contextos, né, dessas três palavrinhas aí que estamos aprendendo nesse momento, fazendo um resumo para vocês, uma revisão, né, de quando usá-las. Trouxe aqui mais exemplos, lembrando que a página de referência é a página 7 do nosso livro, tá? Da Unit What Was the Weather Like. Lá vocês vão encontrar esses exemplos que vou falar também, tá? Peguei vários exemplos para comentar aqui com vocês. Então, nós vamos começar pelo uso do in, da preposition in. E partindo do princípio que essas preposições são utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e a lugar, iremos começar com exemplos da preposition in. Lembrando também que o significado, né, dessa preposição depende do contexto ao qual se aplica. Então, nós temos aqui várias expressõezinhas, né? Quando eu digo in January, né, em janeiro, quero dizer, quero fazer referência ao tempo, né, ao mês. In 2006, né, em 2006. In the summer, no verão, né? In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, né? De noite, no início da noite. Lembrando aqui que eu falei aula passada sobre a exceção. Se eu for usar a palavrinha night, eu não falo in the night, eu falo at night. É só uma exceção, aí eu vou usar a preposition at, nesse contexto da palavrinha night. Aqui, de acordo com o que aparece no book, nos períodos da morning, afternoon e evening, eu posso usar in the, tá? Fazendo referência a esses períodos do dia. E nesses casos aí também, o in está sendo usado para indicar períodos de tempos, né, mais longos e menos definidos, tá? Ou também como uma parte do dia, né? Quando eu falo in the morning, né? Parte da manhã, na manhã, né? De manhã, tá? Seguindo agora para exemplos com a preposition on, né? Quando mesmo que eu uso on, lembrando que o on, ele é utilizado para fazer referência, principalmente a datas, né? Dias específicos. Como eu disse também para vocês, fazer referência a superfícies de locais, tá? E como in, o significado também pode variar, tá? Mas aí, percebam quando eu falo on Thursday, né? Eu quero dizer um dia específico da semana, no caso, a quinta-feira. Ou quando eu falo o próprio mês, o dia do mês e o ano, tá? Então, eu estou usando datas específicas, tá? Ou quando eu falo on Friday morning, por exemplo, eu estou especificando que é na sexta de manhã. Quando eu falo on July 1st, 2007, né? Quero dizer completamente o mês, o dia do mês e o ano, tá? Menciono tudo bem específico. Quando eu falo on weekends, né? Eu estou especificando, né? Nos finais de semana, tá? Não tô falando dos dias da semana, estou especificando que é apenas
finais de semana. Aqui eu trouxe apenas exemplos da apostila, mas lembrando também que o on, ele pode ser usado com meios eletrônicos e transporte público, tá? Então, aí eu posso citar, por exemplo, on the phone, on the internet, on the bus, tá? Nesse contexto também eu vou usar on. E por fim, fazendo nossa revisão, falando um pouco sobre a preposition at, tá? Que também, né, pode ser usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Também, dependendo do contexto que se insere, ela pode significar, né, várias coisinhas, tá? Então, quando eu falo at 9:30, né, às 9:30, tá? At midnight, à meia-noite. At night, como eu falei para vocês que no período da noite tem essa exceção de usar o at em vez de in, tá? At Christmas, né? Fazendo referência a um feriado, né? Uma data específica aí no Natal. At Halloween party, né? Na festa de Halloween. At home, em casa. Basicamente aí, indicação de tempo, né? E de lugar, no sentido de um local, como at home, por exemplo. E agora, turminha, mudando um pouco de assunto, eu quero falar para vocês sobre o último quadrinho que nós temos aí na página 7, tá? Vou fazer uma explicação aqui sobre as past tense expressions, tá? Expressões, né, que são usadas com tempos passados, tá? Como, por exemplo, o simple past e o to be simple past, tá? Que no caso, o to be past, inclusive, é o que estamos aprendendo, né, nesse quarto bimestre. Então, eu tenho aqui algumas expressões, tá? Vou traduzir com vocês, vamos falar um pouco dessas palavrinhas. Em seguida, vamos analisar o uso dessas palavrinhas nos exemplos também. Então, eu vou começar pela expression last night, tá? Toda vez que eu uso a last night, eu quero dizer noite passada, tá? A palavrinha last em inglês significa último, última, tá? Só que em vez de falar última noite, eu vou melhorar essa definição, eu vou falar noite passada, tá? O mesmo acontece quando eu falo last Tuesday, né? Terça passada. Posso usar qualquer outro dia da semana, posso trocar para last Saturday, last Sunday, last Monday, tá? O importante é perceber que pode ser uma past tense expression, tá? Com dias da semana, né? Posso também usar a palavrinha last com o substantivo week, last week, dando ideia de semana passada, né? Em vez de falar última semana, semana passada. Aqui posso usar apenas weekends, né? Que são, né, final de semana passado, fazendo referência só ao fim de semana. No last month, né? Que é mês passado, né? Em vez de falar a palavrinha month, eu posso usar last April, né? Fazendo referência aí no mês que já passou, né? Ou posso usar também last year, né? Ano passado, tá? Em vez de citar o nome do mês, eu posso usar também apenas a palavrinha last month, que também está correto, tá? Mês passado. Sempre fazendo referência ao mês que já passou, porque são expressões que indicam passado. Lembrando, tá? E além da palavrinha last, né, como eu disse para vocês, eu também posso usar a palavra yesterday, tá? Yesterday fazendo referência a ontem, né? Today, hoje. Tomorrow, amanhã. Então, falando de expressões passadas, o correto é usar yesterday, né? Yesterday morning, ontem de manhã. Yesterday afternoon, ontem à tarde, ontem de tarde. Yesterday evening, né? Ontem à noite. Ou night, né? Yesterday night também fica correto. Enfim, são todas palavrinhas que fazem referência a passado.
E agora, para vocês terem uma noção, né? Observar melhor o uso dessas palavrinhas todas, eu acrescentei aqui alguns exemplos. E se vocês repararem no primeiro exemplo, eu estou usando o verbo to be no passado, estou usando a preposição at e estou usando o yesterday night como uma expressão de tempo passado. Tudo no mesmo exemplo, né? Tudo na mesma frase, para vocês perceberem como que o conteúdo, né? Os conteúdos desse quarto bimestre, eles estão interligados, tá? Então, vamos analisar cada exemplo para vocês perceberem isso, tá? Então, vamos lá. I was at home yesterday night. Eu estava em casa ontem à noite. A primeira coisa que eu tenho que perceber aqui, que eu usei a primeira pessoa, né? O pronome I. Em vez de falar I were, eu vou falar I was, que é o correto. Se vocês olharem naquela tabelinha de conjugação, fica I was, she, he, it was e os demais were. Então, was e were significam era ou estava, só que aí eu vou conjugar de acordo com o pronome. Então, I was at home, fazendo referência aí ao lugar que eu estava. Então, eu estava em casa. Quando? Usando uma expressão passada, ontem à noite. Yesterday night, tá? Quando eu falo, she was here last Sunday. Ela estava aqui, domingo passado. Também, mesmo caso, usei o she was, concordando aí o was com a terceira pessoa. O here, quero dizer aqui, né? É uma preposição também, mas de lugar, tá? Here, aqui. Last Sunday é a expressão, né? Domingo passado. Poderia trocar o dia da semana aí, como expliquei para vocês. Ou também o terceiro exemplo. They were at Halloween party last week. Eles estavam na festa de Halloween semana passada. Usei novamente a preposition at, né? Indicando aí o lugar onde eles estavam, na festa de Halloween. Quando? Semana passada, né? Uma past expression. E they were, porque o they é a forma plural do he, do she, né? Do it, que indica eles ou elas, tá? Então, eu concordo com o verbo to be, o were. Não posso esquecer disso. E para finalizar essa aula agora, nós vamos falar da tarefa, tá? Essa semana também vou passar para vocês mais 2 páginas, tá? Da Unit What Was the Weather Like, a página 18 e 19 inteira, que vocês podem fazer como exercícios de tarefa. Na verdade, são exercícios de revisão, tá? São páginas que trazem revisão de conteúdos já estudados, né? Basicamente, aí vocês vão encontrar ordinal numbers, simple present tense. Só olhar nas unidades anteriores aí que vocês conseguem fazer. Inclusive, a página 19 traz um exercício, né? Para vocês relembrarem a forma interrogativa e a forma negativa do presente simples, tá? Então, podem fazer essas 2 páginas de revisão.